A gente está aqui no Galpão da Vila Itororó, que é onde acontece a turma Pernaltas de Quinta. E a gente vai inverter a ordem do que foi divulgado nessa ação compartilhada, que é pelo Fomento ao Circo. 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Circo. E a gente vai começar falando um pouco sobre a perna de pau no circo. Um recorte, bem recortado. Então acho que a primeira coisa é falar sobre que recorte é esse. Não, a primeira coisa é se apresentar. Eu sou Guilherme Almazo, faço parte da Trupe Baião de 2 e essa é... Sou a Raquel, faço parte da Trupe Baião de 2. Que tá sempre de boa. Raquel de boa. Mandei mal, né? Foi mal. Melhora a próxima piada. Vai lá. E a gente vai fazer esse recorte sobre a presença da perna de pau no circo. Quando eu comecei a fazer circo, o Gui já andava de perna de pau e já era uma pessoa que defendia muito o uso da perna de pau como um aparelho de pesquisa no circo. E ele já pesquisava, né? E isso faz 13 anos, mais ou menos. O que muda daqui para 13 anos atrás? Quem eu conheço e quem as pessoas que a gente encontrava nas convenções, nos espaços conhecem, tinham menos essa possibilidade de se conectarem com o que está acontecendo nos outros estados, nos outros países, que é uma realidade que a gente tem agora. Então, o que a gente vai falar é bem recortado, porque a gente não tinha como saber o que estava acontecendo nos outros espaços. Agora, a gente começa mais a ouvir as histórias e também a se conectar com pessoas que estavam fazendo trabalhos semelhantes. Toda essa introdução é para também não ficar parecendo que a gente está dizendo que, nossa, gente aí pegou a madeira da militar, aquela piada que eu faço, né? Que inventei a perna de pau, peguei a madeira, fiz, não. É para dizer que a gente está partindo da nossa experiência, do nosso olhar e também um pouco do olhar das pessoas que estavam à nossa volta naquele momento, né? Esse momento mais antigo, mais à volta do Gui, que também sabe quem aqui na cena paulistana mais, né? Nesse circuito circense, estava pesquisando perna de pau e desenvolvendo trabalhos que, pelo que a gente observa, a perna de pau estava presente nos trabalhos das pessoas, mas por conta do momento histórico, que não tinha muito esse lance de você se conectar numa pesquisa específica de uma linguagem, as pessoas eram mais generalistas, né? Então não tinha muito isso, eu estou me aprofundando na perna de pau. A gente tem um amigo que fala que tinha era o pacote Europa, né? A galera que estudava 5 coisas. Aí era, tipo, sei lá, acrobacia de solo, malabares, equilíbrio, e no equilíbrio incluía a perna de pau, que era uma quantidade de habilidades que, se você estudasse ou desenvolvesse, isso era uma coisa que a galera falava na ENF, né? Que é a Escola Nacional de Circo. Você tinha essa possibilidade de, nesse rol de generalista, viajar e fazer parte de outras companhias, que era mais o desejo que as pessoas tinham. Então, acho que as pessoas usavam a perna de pau, mas era um pouquinho diferente, porque não era assim, essa dupla é de malabares, essa dupla é de perna de pau, esse grupo é de mão a mão. Era mais, as pessoas faziam diversas coisas e o seu grupo apresentava circo com diversas habilidades. Sempre vai ter uma que você vai desempenhar, se dedicar mais porque gosta, porque tem mais facilidade, né? Mas não era tão focado. Sim, inclusive até o Emiliano, que fazia parte de um grupo chamado Trix Mix, que ele trabalhava inclusive com perna de pau, reportagem da perna de pau. Ele falava muito sobre isso, sabe, essa lógica de que é uma característica brasileira até de quando saía, assim. Isso daí é um recorte de, sei lá, mais de 10 anos atrás, dele falando numa entrevista dizendo que os artistas brasileiros geralmente são polivalentes, eles têm várias habilidades ao mesmo tempo. Onde quando a gente vai para outros países, às vezes, tipo no norte do planeta, as pessoas são mais especialistas. A pessoa faz parada de mão, e ela faz parada de mão. Não, mas você não joga 3 bolinhas, eu faço parada de mão. Então essas lógicas vão mudando, assim. E isso foi uma característica brasileira. E tem um ponto muito bacana disso, que quando a gente vai pensando nessas lógicas, a gente consegue perceber também que quando a gente soma habilidades, a gente torna o circo mais infinito, no meu ponto de vista. A gente consegue crescer mais possibilidades e desenvolver outras coisas, né? Pegar possibilidades de uma habilidade e somar com outra fazem com que a gente consiga, às vezes, abrir novos caminhos e novos pensamentos. Massa. É só colocar aí o pautar, né? As pessoas não sabem
eu falei no começo. Que era do grupo Trix Mix, né? Eu acho que é mais contemporâneo. O Trix Mix é um grupo de circo que tinha a Raquel Rosmarin e o Emiliano. O Emiliano é irmão do Niel, que faz parte do Circo Zani. Eles eram o Trix Mix, eles estudaram o circo na Inglaterra, vieram pra cá, fizeram o Trix Mix. E o Trix Mix ele funcionava com umas apresentações em formato de festa em alguns momentos também. Então eles locavam o local, faziam uma festa e no meio da festa tinha um cabaré de variedades que era apresentado. Então eles faziam essa uma das ciclicidades deles. Eles também cuidavam lá no CCJ, no Centro Cultural da Juventude, lá na Vila Nova Cachoeirinha, do curso de circo. Eles coordenaram esse curso por algum tempo, assim, foi bem legal. E o Emiliano sempre foi uma pessoa que, quando eu estava treinando perna de pau, as pessoas falavam: nossa, o Emiliano faz um negócio mó legal na perna de pau também. Eu falei: sério, cara, como é que eu faço para encontrar ele? Putz, o Emiliano tá viajando, né, cara? Eu falava: beleza, eu consegui encontrar o Emiliano. E ficou essa saga, assim, sabe? Ele era tipo ele foi alguém que me inspirou sem eu nunca ter encontrado e nunca ter visto nada dele. As pessoas sempre me contavam. Falava que ele subia da ponte, falava que jogava malabares, falava que ele cortava as pessoas. E aí a gente ficava entendendo essas coisas, eu ficava ouvindo isso, pensando o que eu podia fazer, o que podia ser. E aí um dia numa convenção praiana, em Ilha Comprida, a gente encontrou ele lá. Foi em Caraíba, na verdade, foi em 2013, né? Não, foi no outro, no Ilha Comprida, porque foi quando a gente apresentou o Retirantes. Que aí ele me viu de perna de pau. Eu falei: cara, você é o Emiliano. Ele falou: sou. Eu falei: cara, eu preciso estudar com você. Aí ele olhou pra mim e ele falou: mano, não tem nada pra te ensinar. Eu falei: então, tem isso, né, que é muito interessante a gente ver. E eu acho que isso é um caminho também das gerações, né? De tipo, que a próxima geração, às vezes, de ouvir, de saber que pode existir, já é uma possibilidade diferente do que a gente materializar um sonho que vem da nossa cabeça, sabe? Alguém fala: meu, isso dá pra fazer. Isso já muda muito da gente, assim, de quanto a gente se coloca, assim. Acho que isso... Acho que esse comecinho falar dessa parte. E ao mesmo tempo, assim, que tipo, o Gui apresentava e a galera falava: tem um cara que faz essas coisas que você faz, né? Chegou determinado momento, né, que isso já é mais o comecinho da trupe, lá 2013, 2014, que o Emiliano estava, na verdade, se despedindo dos palcos. Eu nem cheguei a vê-lo, nunca o vi apresentando. E aí eu comecei a viajar nos encontros e as pessoas falavam: tem um cara em Anápolis que faz o que o Gui faz, né? E tudo isso refletindo o que era o tempo antes do Instagram. E aí você simplesmente marca a pessoa, o arroba, né? Você vê o cara fazendo esse cara, faz igual você. Então, aí eu falava assim: que legal, qual que é o nome dele? E as pessoas não sabiam lembrar o nome dele. E quando lembravam, eu não lembrava depois. Né? E aí era sempre: esse cara. Em 2019 a gente foi pro Taquarussu. Aí na hora que pegaram a gente no aeroporto, o menino que foi buscar a gente, ele falou assim: tem um cara que tá aqui, que faz os negócios que você faz. Eu lembro do Chico descrever. Você lembra como o Chico descreveu? Ele falou assim: ele deita no chão e levanta de perna de pau. E a gente: não é possível. Eu não sei como, mas ele deita e levanta. Era essa a descrição do olhar dele, né? E aí depois a gente tava lá comendo, aí o Gui conversando com o Lemuel. E aí o Gui falou assim: tem um cara aqui que falaram que faz acrobacia na perna de pau. E aí o Lemuel: eu acho que esse cara aí sou eu. Né? Aí foi assim que a gente conheceu o Lemuel, no Festival de Circo de Taquarussu, né? Eu tava o Gui, ele conversando, eu tava comendo, e aí foi bem essa cena, né? E depois, posteriormente, o que a gente conheceu, se aproximando do Lemo? Que aí a gente pensa: como que se conecta, né, essa questão das referências. Tem um cara que tá na nossa playlist a playlist que eu compartilho, de inspirações. Eu não lembro o nome dele certinho, talvez você lembre. Ele era a mesma pessoa que o Gui se inspirava para truques, era a pessoa que inspirava o Lemuel para truques em Anápolis. E ele tinha material disponível já há muito tempo no YouTube, que era um local em que tinha coisas já disponíveis há mais tempo, né? Então era assim, a mesma pessoa que olhava os truques, o Lemuel olhava.
Então aí os dois foram chegando em locais parecidos, depois a partir das suas influências também de gostos e pesquisas, né? E até que acontece o encontro, também rola os compartilhamentos, mas até que aconteça esse encontro, aconteceu muita coisa na vivência individual de cada um, né? Eu acho que esse jeitinho de pesquisar é uma coisa que se transformou muito ao longo do tempo do circo. Hoje, por dia, eu mando pro Gui de referência de truque às 10, eu acho. Ai, que legal, vamos fazer, que legal, vamos fazer, que legal, vamos fazer, o que a gente faz aqui não é nada, né? Mas, tipo, o que vai chegando pra mim, assim, de possibilidades é excessivo, assim. Eu acho até que dá um pouco contraproducente. Mas, antigamente, era um único cara que tinha os vídeos no YouTube, né? The Best Tricks on Students, era alguma coisa assim. E aí ele também parecia treinar, hoje ele não treina mais perna de pau, ele treina portagem. E aí ele disponibilizou o treino dele. Aí o treino dele era base para todo mundo. Um pouco depois desse momento, ainda nessa ideia do YouTube, a gente já tinha disponibilizado um pouco do nosso trabalho de dupla. E um cara estadunidense, ele chegou e entrou em contato com a gente e falou: eu faço uma pesquisa parecida com a de vocês fazem a maior parte dos vídeos que eu faço, mas eu faço alguns outros. E mandou um vídeo dele pra gente. Aí a partir desse vídeo dele, a gente foi um presente, né? Aí a gente pegou e começou a fazer outras portagens a partir de outro local, porque a volante dele era do Lindy Hope. Então ela era dançarina, né? Então ela trazia outras dinâmicas. Agora ela é super volutona. Já passou também bastante tempo, né? Ela não é só mais no rolê da dança, ela é super intensa. E também foi tendo esse intercâmbio. Aí vira e mexe, marcam ele nos nossos vídeos, e aí ele, eu já conheço eles, e marcam a gente nos vídeos dele, a gente, eu já conheço o Aaron. Inclusive ele mandou um vídeo pra gente quando a gente fez o Em Pé online durante a pandemia, ele mandou um vídeo do número dele, super bacana. Foi muito legal. Que a gente fez um cabaré online, né? Então ele apresentou online nesse cabaré do Em Pé, que também, os vídeos do Em Pé também estão disponíveis naquela playlist de inspiração. Bom, eu acho que esse é um contexto de um recorte ultra recente de perna de pau no circo. Vou ampliar um pouquinho falando das questões dos palhaços e também um pouco do Carlos Gomide. O Carlos Gomide, ele é o pai do Francisco Gomide, do Carroça de Mamulengos, e ele viajava pelo Brasil fazendo uma rota que saía do Rio de Janeiro, ia para Brasília, de Brasília para Juazeiro. Eu não sei muitos detalhes dessa rota, está bastante no documento que tornou os mamulengos patrimônio nacional. A história da disseminação também dos mamulengos é muito conjunta com a perna de pau, porque do mesmo modo que ele chegava no local e ele apresentava, dava oficinas e ali ia constituindo uma comunidade local que se conectava com os bonecos, acontecia a mesma coisa com a perna de pau. Em específico, que eu acho que a coisa mais especial disso é desse modelo que a gente está tão popularizado agora de perna de pau, que é o modelo do mestre Zezito, que basicamente é essa madeira que é mais larga aqui do lado, né, que dá todo um conforto assim, pra gente dela ficar, dar uma estabilidade aqui na canela, né. E nesses moldes ele chega no Rio de Janeiro, também conhece Mandioca Frita, que é o pai do Aipim, que começa a acompanhá-lo também nessa jornada. Então vai criando essa comunidade de pernaltas, de oficinas e de rota também, né? Que sai, que é bem esse eixinho, Rio de Janeiro, Brasília e Juazeiro. Então eu acho que nesse caminho também vai nascendo muito essa proposta dos palhaços pernaltas, que é mais ou menos o trabalho, que é definitivamente, não é mais ou menos, o trabalho do Stalin, o trabalho que o Lemuel desenvolve aqui, que o Lemuel trabalhou muito tempo com o Stalin, então também tem toda essa inspiração, o trabalho que o Aipim desenvolve na perna de pau, também de palhaço pernalta, que são esses shows de rua em que a perna de pau, hoje, a gente vê o Lemuel, o Aipim, eles são super trickers, né? Eles botam um monte de truque no jeito que eles colocam a perna de pau no show de rua deles. Mas basicamente, o jeito que a perna de pau estava presente era o pernalta fazer aquela sketch de subir. Que é uma sketch super clássica. E os palhaços, eu tô falando referências, gente, que são pessoas que depois que a gente criou o grupo do Impact, que foi criado pelo Francisco, a gente se conectou e conheceu pessoalmente. Agora imagine quantas pessoas nesse Brasil que é enorme, que é extremamente, assim, é muito mais interior em
comunidade da costa em grandes capitais, estão estudando, estudaram e fizeram assim, criaram seus moldes de estudo e comunidade e que a gente não conhece, vai vir a ouvir falar conforme a gente vai viajando, entrando em contato com as pessoas também mais velhas, né? Então só para ter esse cuidado também aqui nesse momento. Exato, acho que isso é bem interessante você falar disso, que tem um menino que conversou comigo no Instagram uma vez e eu tenho super dificuldade de encontrá-lo, porque eu sou um tiozinho e aí eu não sei mais como encontrá-lo, porque o nome dele é algumas letras que eu não sei pronunciar com alguns números. Ai, jovens, facilitem os arrobas. E aí ele falou, olha, eu tentei esse truque, e aí ele fez vários, ele fez aquele da molinha pra subir da ponte, ele tava treinando pra fazer um mortal na perna, eu falei, caramba, cara, tá incrível, sensacional, sabe? E tipo, super jovem, com uma cara de 16 anos, sabe? Então, a gente vai, tem muita gente fazendo, muita gente construindo, então é muito bonito isso. E é uma coisa também da gente ficar atento pra gente não cair naquela fala, igual a Raquel falou no começo, da gente falar, fui eu que inventei isso aqui. Mas já tinha alguém inventando em outro lugar, Posso né? fazer um recorte engraçado, né? Teve uma vez que eu estava num trabalho, que eu ia ser pernalta, eu estava no ensaio de um trabalho, e eu pra ser pernalta, e um trabalho que assim, em outro estado ainda, eu estava lá no ensaio, tinha uma pessoa, nem ia fazer parte da obra, né? É uma pessoa também mais antiga, aí minha perna de pau estava encostada, não essa de madeira, de alumínio. E eu vi que ele chegou lá, pegou minha perna, olhou, né? Mas eu tava ali naquele momento de conversar, era intervalinho, comendo, né? Fiquei só assim de olho, né? Aí ele chegou, de quem é essa perna de pau? Eu falei, é minha. Aí ele, fui eu que inventei a perna de alumínio. Com essas palavras. Aí a minha única reação foi assim, eu prefiro a de madeira. E tipo, porque eu não quis nem entrar no mérito da invenção do ser humano ali, né? Mas tipo, ele falou que ele que inventou. E aí eu acho muito arriscado você se colocar como inventor de um aparelho. Eu acho assim, eu já conheci, né? Você que inventou. Eu devia ter falado muito pra cima. Privilégio. É a piada, mas também a tristeza, né? Ao mesmo tempo. Enfim, né? Aquele lugarzão da pessoa que... É isso. E também... Podia falar, eu inventei a técnica. o que também, né? Não, uma mentira por outra É mentira. verdade, né? Eu acho verdade. que E eu inventei o equilíbrio. Eu acho que tem umas coisas que, com certeza, a gente desenvolve mesmo muitas coisas de forma única da nossa visão, do que acontece. Todo mundo que está aqui tem alguma perspectiva que é um olhar de vocês, porque tem a ver com como vocês olham o mundo. E isso muda no aparelho, isso muda na técnica, isso muda em muitas coisas. Só que a gente chegar nesse outro local, a gente dá espaço para que as pessoas possam achar algo da gente que não é o que a gente quer transmitir. Acho que esse é o grande ponto, né? Porque também é muito lisonjeiro você fazer uma atualização num aparelho que é tão ancestral, né? Sei lá, alguém foi reformar minha perna de pau. Aí, porque eu precisava com urgência, normalmente quem reforma é o Léo. Mas eu precisava com muita urgência, eu vi que foi reformar. Aí ele viu o modo que o Lemuel tinha feito a reforma anterior. E ele falou, nossa, realmente, o trabalho que o Lemuel fez aqui tá tipo muito bom. A gente conseguiu deixar pra eu conseguir apresentar. Mas assim, era muito requintado, tinha muito... O jeito que ele aplicou a técnica dele de impermeabilização ali, de fechar o lance dos parafusos, era muito bom. Então, assim, a gente tem que encontrar aquele equilíbrio, porque também é muito lisonjeiro quando a gente atualiza uma coisa tão legal, né? E também a gente não tá sozinho no mundo e o mundo se conecta, na verdade, tem essa ciclicidade. O Lemuel tá na live e aí fala, Lemuel, fez um negócio mó bom, cara, mas é mó difícil de arrumar, velho. Eu que sou mais ou menos, não consigo resolver o negócio, velho. Caramba, tem que ter um curso seu de consertar perna de pau, não é não, gente? Sim. Então tem todo esse olhar. Eu vou seguir agora um pouquinho pra gente falar de como nesse recorte histórico, que assim, é um recorte muito recente, que se conecta com a nossa história, né? A presença da perna de pau, ela tá muito nas convocatórias. E aí a gente pensa nas entradas de espetáculos, cortejos e portas de loja, que são tipo trabalhos que... Porta de lojas, empreendimentos, tudo isso são trabalhos que estão muito presentes no sustento do circense. Quando eu fiz a hashtag Fala Pernalta, que é uma hashtag da Tropical de 2, né? A Ângela foi até entrevistada, falou lá um minuto sobre a experiência dela de pernalta.
o mais comum era as pessoas terem uma gratidão muito grande à perna de pau por ela ter sido o objeto de sustento delas e com o trabalho de perna de pau terem criado filhos, essa trajetória mesmo, né? E pra mim o que tem muito interessante nisso, né? Quando eu entro no circo, eu já entro no treinamento de técnica acrobática, essas coisas, e eu já percebia que nesses ambientes as pessoas achavam alguns trabalhos menos, criavam uma hierarquia nos trabalhos de perna de pau, e aí isso também ia sobressair até para o próprio aparelho, que eu acho que é o que em determinado momento criou uma limitação para o estudo para o aprofundamento mesmo, né? Porque considerava-se não uma técnica, mas um aparelho de segunda categoria, cuja única possibilidade que eu teria de prática seria essa coisa que eu não considero tão legal, perto dos outros trabalhos que eu poderia fazer, que é fazer trabalhos de empreendimento, né? Então eu acho que isso impedia que as pessoas que estavam no estudo circense pudessem esse olhar preconceituoso também, né? Eu acho que nesse lugar, quando eu comecei a fazer circo, 19 anos atrás, acho que o que eu via muito era que os pernas de pau acabavam entrando numa lógica parecida com que são os homens placa, que ficam no centro. Sabe, com aquela placa tipo de Orives, tipo vende alguma coisa? Então a gente virava uma placa móvel mesmo. Então em alguns momentos era isso, e isso, enfim, limita um pouco também o trabalho artístico das pessoas. E isso vai gerando esses outros espaços que o trabalho também molda um pouco os profissionais, né? Porque a gente precisa sobreviver. E outras vezes também era muito na frente dessas portas de loja, igual a Raquel falou, onde a gente tinha que ter uma atenção das pessoas, né? E buscar capturar a atenção das pessoas pro local que você estava. Então, o que começou a acontecer também com essas versões de porta de loja, muitas vezes teve uma soma com uma palhaçaria, porque o palhaço brinca, joga, e aí ele se conecta com as pessoas e traz as pessoas para poderem estar nesse local, para estar nesse ambiente. Tocando um instrumento em cima da perna de pau também é outra coisa que acontece bastante. Então a perna de pau ficou, nessas perspectivas, ela entra muito numa lógica de convocatória, sabe? De trazer as pessoas para perto, assim. E isso é algo que uma das possibilidades que a gente consegue com a perna de pau, né? O fato da gente estar grande, a gente afeta as pessoas. Eu acho que uma coisa muito legal que a perna de pau gera, que ela facilita essa convocatória, é que vocês já repararam como as pessoas têm empatia com perna de pau? Gente, se você está na perna de pau, as pessoas sorriem pra você. Se você não está na perna de pau, não sorriem tanto assim pra você. Você passa e fala, olha o palhaço, olha o perna de pau, olha o malabarista. Eles te dão vários nomes, mas as pessoas param e sorriem, elas ficam com você, sabe? Quando você está fazendo uma porta de loja, sempre era uma coisa que me ensinaram desde o começo, assim. Troca ideia com a galera do busão, cara. Os motoristas de ônibus são legais. E aí você tá lá, você tá tipo há 5 horas lá, na perna de pau, fazendo os intervalos, entrando e saindo. E aí passa um ônibus, você dá um tchauzinho, o cara buzina, a galera vai, o cobrador vai pra fora da janela. Eles param. Eles param, falam que é uma carona. Então é muito legal, sabe? Então eu acho que a perna de pau, isso, assim como na lona ela também faz as convocatórias, acho que é muito bacana esse espaço também que ela pode ter nesses outros lugares, e por isso ela acaba virando essa fonte de renda rápida, né? Das habilidades circenses, eu acho que a perna de pau é a que consegue dar um retorno financeiro mais ágil, sabe? Porque geralmente a habilidade que se requer nessas atividades é andar, né? Só que a gente pensa também, igual a gente estava falando de que as novas gerações vêm e as coisas vão se transformando, de que agora a gente precisa mais que isso, né? As pessoas estão aqui andando de perna de pau, aprendendo como vai pro chão se precisar, porque isso são coisas que acontecem, às vezes o chão não é apropriado, às vezes acontece alguma coisa, para que vocês não se machuquem, continuem trabalhando e construindo. Eu vi aqui os comentários, Lemon, todo mundo quer a sua oficina de manutenção de perna de pau, hein? Olha, 2025, oficina de manutenção. A parte desculpa. Tem uma outra coisa que o Gui me falava bastante, que eu demorei muito para ter segurança também para fazer porta de loja, né? Eu ficava achando que esperando aí umas condições super ideais para fazer, né? Mesmo quando todo mundo já falava que eu poderia trabalhar, aí o Gui falava para mim é treino pago. Então ele aproveitava esse tempo que ele teria que estar lá, já na perna de pau, para treinar. Então era
também assim esse uso da oportunidade. Ele teria que estar na perna de pau, ele teria um ambiente, eventualmente teria pessoas assistindo ou não, porque às vezes o fato de ter plateia muda o seu estado. Às vezes não, normalmente muda o seu estado, te dá mais prontidão, tal. Eu falo isso muito pela nossa experiência, que a gente ensaia com o público, ensaio sozinhos muda completamente. A gente está muito mais disponível e executa muito melhor cenicamente as nossas coisas quando tem alguém assistindo do que quando não tem ninguém, né? Então é um olhar assim do treino, né? E isso a gente está falando dessa realidade de São Paulo e acredito que dos grandes centros que tem muito comércio e aí a figura do pernalta nessas situações comerciais é muito comum, né? Gente, qualquer hora que vocês quiserem interromper, pode interromper. A gente quer falar alguma coisa ou... Eu só queria comentar sobre isso que vocês falaram, dessa busca de ir aprender, e é muito legal que agora, ao contrário, vocês são muito buscados, né? E agora não são buscados, que bom que vocês dão aula aqui. Eu também, quando eu quis trazer mais a perna de pau como arte mesmo, né? Não desmerecendo o curso da porta de loja, para mim foi meu combustível para estar aqui na cidade, que é tudo tão caro, né? Eu sou da roça, então não tem terra para plantar, né? Eu tenho que comprar, enfim. Aí que bom que vocês se abriram mesmo para ensinar, né? Porque realmente é uma grande preciosidade, a gente só tem mesmo que agradecer a vocês dois. Eu acho que a gente pode lembrar sempre que você falou agora assim, se abrir para o uso da arte, a arte é você. A perna de pau é um aparelho, um objeto muito valioso, muito ancestral, tal, mas você é artista. Então, tipo, não importa onde você estiver, você vai estar conectada com esse uso da arte, né? E a arte está ali na porta da loja também, né? Porque por mais que a gente fique, tô vendida, mas eu me colocava assim, para não ficar tão triste, mas falar assim, não, sim, não é bem onde eu gostaria de estar, mas hoje eu vou fazer como se fosse um lugar que eu quero estar, porque daí quem passa, ela sente essa energia. E essa plateia, né? Pensar que legal para essa plateia, sei lá, porque tem uma plateia que está passando, você está se conectando com uma plateia, né? E, sei lá, normalmente as trocas são muito positivas, muito legais, então quando a gente vai pensando assim nos públicos, ali é um público super digno também de ter essa pessoa artista lá, né? Acho muito legal de pensar isso. E tá toda hora vindo uma informação e aí eu perco esqueci. Mas vamos para os eventos, né? Que São Paulo não sei se ainda mas há pouquíssimo tempo atrás era a cidade com o maior número de eventos acontece em São Paulo. Né? Eu acho que talvez a gente esteja se equiparando com o Rio de Janeiro, né? Porque aqui tinha muitos eventos corporativos, mas eu vejo que tem muitos eventos corporativos também no Rio de Janeiro, mas era o local que mais acontecia. Tendo mais eventos, quanto mais eventos acontecem, mais oportunidades de contratação de artistas para trabalhar em eventos acontecem. Então uma coisa puxa a outra, né? Por isso que a gente ficou tão afetado na época da pandemia, porque não podia fazer evento, então não tinha o trabalho. E aí nos eventos a gente via essa presença do perna de pau nas festas privadas, corporativos, shoppings, intervenção, animação. E a gente está incluindo tudo isso na presença da perna de pau como circo, porque entra como contratação circense, né? Quando tá lá na reunião, eles falam assim, vamos chamar os circenses, malabaristas, os pernas de pau e tal. É muito mais nesse lugar, quando a pessoa vai pensar a perna de pau. Lembrei o parênteses, vou voltar um segundo, era o lance da porta de loja, porque a perna de pau, ela conecta muito forte com as pessoas por conta de muitas pessoas terem construído a própria perna de pau e terem praticado em suas casas. Então é extremamente nostálgico. Você que construiu sua perna de pau, andou na sua casa, de repente, eu encontro muita gente que não é nem de São Paulo, e aí eu tô com a perna de pau e eles vêm contar a história do terreiro deles, da perna de pau que eles fizeram, que era só um toquinho, eles engaixavam o pé, aí fala que a perna de pau era enorme, que eles iam pegar não sei o que na árvore, ou subir no muro. Então nesses eventos acontece esse encontro dessa perna de pau nesse local do profissional trabalhando, né, com a pessoa que teve esse aparelho em um outro contexto. Então sabe, assim, dá aquele match instantâneo, né? Fora a conexão de gerações, né? Tipo, você vê as pessoas mais velhas com as pessoas mais novas dando aquele comentário. Eu fazia isso daí, né? A perna de pau vira o lance que conecta as gerações. Parênteses fechado. Os eventos das festas.
Aí pensando nisso dos eventos, das festas, desses locais, eu acho que é algo também que muitas vezes acaba entrando nisso da perna de pau, né? E acho que esse espaço, ele dá um pouco mais de respiro artístico, de possibilidades. Porque quando você faz uma festa de aniversário, eles contratam um show. E aí quando você contrata o show para você ir lá de perna de pau, geralmente você pode fazer a recepção e você já consegue fazer uma apresentação de alguma cena com a perna de pau dentro do aniversário. Então ele te gera essa possibilidade. A mesma coisa quando você está nesses eventos corporativos, geralmente a gente entra numa lógica muito forte de coreografia também que acontece, né? Tem muita coreografia e muitas vezes são também organizados por produções da dança. Então essa movimentação também acontece, isso te dá uma outra pluralidade. Acho que esses pontos são muito interessantes e muito legais. Tem o Natal, né, gente? Que inclusive está chegando aí e é aquela época que os pernas de pau, eles são altos, né? Eles são a árvore, o pirulito ou anjo. O Gui foi borboleta. Eu fui uma árvore, pirulito, borboleta, tudo ao mesmo tempo. Foi uma doideira, gente. E aí eu acho que a gente entra num lugar que fica muito próximo também da lógica do carnaval. Os pernaltas acabam virando é como se a gente fosse o carro alegórico, sabe? Então a gente vira uma grande produção imagética, assim. Todas as referências colam naquele ser que é maior. Então você consegue, com uma única imagem que é grande, passar diversas significâncias, né? Significados estão todos ali. Isso. E isso, pensando numa lógica de estética, é algo muito interessante da gente pensar. Para além do Natal também com os nossos próprios trabalhos, né? Tem uma pernalta do Rio de Janeiro, a Raquel Poti, ela tem um trabalho muito, muito bacana, né? Com os figurinos e com as imagens que ela cria, assim. Ela traz muitas referências da cultura brasileira, né? E às vezes bem localizada no Rio de Janeiro. Então ela busca trazer tudo isso ressignificando de uma forma super atualizada. Ela trabalha com figurinistas que têm um pensamento muito massa e coloca nesse contexto do carnaval. Não somente do carnaval, porque assim, ela também está em diversos grandes eventos que acontecem na cidade do Rio de Janeiro e também no Brasil e no mundo, que a bichona vai fazer evento de casamento na Tailândia, assim. Então, tipo, o tanto que repercutiu, né? E é muito conectado com essa imagem e eu acho que conecta muito com isso que eu falei agora para Ângela, de que o artista, né, essa pessoa que está na perna de pau. Então a relação, o modo como você se relaciona com as pessoas vai trazer muita valoração para o seu trabalho, né? Esse momento dessa conexão. E isso é algo que a Poti preza bastante, né? Essa conexão com o público, e ela se coloca como uma imagem que, não sei, tem muito isso, né? A gente pensando nessa vida de cidade, que a gente vê muito prédio, muita coisa, o quanto a gente precisa pensar também num olhar que traz um relaxamento, uma paz, que as pessoas falam, olhar o mar, olhar a natureza, tal, e de repente você vê uma figura artística que te transporta para uma outra realidade, também traz um descanso momentâneo na cidade. Então às vezes você está num lugar e de repente, aí passa lá sabe, seja um palhaço, seja um pernalta, seja alguma coisa, causa uma sensação, causa uma transformação, aquele pequeno segundo que você simplesmente viu aquilo, vai te transformar de alguma forma, e aí eu acho que aí está boa parte do trabalho artístico. Sim, é isso. Vamos para os números? Posso falar aí? Aí, agora a gente vai falar um pouquinho. Vocês têm alguma coisa para dizer disso? Porque aqui todo mundo trabalha em eventos, shopping. Fala. Tá, uma é lá naquele primeiro tópico sobre quem são, né, onde estão esses pernaltas. Se existe algum projeto, se você já pensou em projeto de mapeamento desses pernaltas no Brasil. Eu acho que é muito importante, né, essa sensação de Esse pensamento a gente já teve, acho que precisa ter, na verdade, um remapeamento, porque quando cria o INPE é o Encontro Mundial de Perna de Pau, que é idealizado pelo Francisco Gomide, se transformou num grupo, e ele nasce em 2019, que é o ano que nasceu Pernaltas de Quinta.
Aí a ideia era um encontro totalmente autogestionado, descentralizado, e cada polo executa. O único ponto que a gente tinha em comum era a data. Naquela data, que eu acho que era o começo de agosto, porque tem o Dia Mundial de Caminhar Insano, você quer caminhar em perna de pau, que é 27 de julho. Aí era no final de semana seguinte, em 2019, que aí a gente fez o Em Pé. Aí a gente fez ações aqui com os Pernaltas de Quinta, fizemos um cortejo na Avenida Paulista e umas ações no Tendal, que era de bate-papo, e simultaneamente a isso estava tendo em diversos polos no Brasil inteiro. Dentro dos desejos do Em Pé estava o mapeamento. Aí tem todas essas limitações de conexão e tal, mas em 2019 houve lá aquela forma de dar uma mapeada, tudo. Eu vejo que a galera vai entrando, até hoje é um grupo aberto, e aí as pessoas podem ir entrando lá. Não teve mais movimentação de organização do Em Pé, porque ele é autogestionado, então ele depende da gente. É a melhor e a pior coisa. Né? Então a gente fez em 2019. Em 2020 a gente fez de novo, online. Em 21 fizemos de novo, né? Foi. Aí teve as 3 edições. E, bom, a gente tem pensado em formas agora, né, que o grupo está mais antigo, de também conectar eles conectar a realização do Em Pé, pensando que ele já era tão descentralizado, tão autogestionado, conectar também, não ficar fixo a uma data, para vincular aos projetos que os grupos estão executando às vezes, né? Então, vai ter uma oficina desse fomento que a gente jogou para o ano que vem. E o nosso objetivo é ela entrar como uma ação do Em Pé, para vincular, conectar, tal, e ver se a gente consegue criar uma rota de, de repente, oficina com o Baião de 2, oficina com sei lá quem, não sei aonde. E aí, nesse calendário dos grupos que estão fomentados por algum maneira ou edital em suas localidades, fazer esse Em Pé mais serpenteado ao longo do ano. O Em Pé é isso, né? Ele é totalmente horizontal. Ele parte super do sim, então ele só depende que as pessoas propõem. Dialético, né? O Em Pé. O Em Pé deitado. Então, a gente fazia essa piadinha nas reuniões. O Em Pé, o Em Pé sentado. E aí a gente fazia as reuniões de pré-Em Pé, era esquenta-pés. E as reuniões de pós-Em Pé, era escalda-pés. Então, a gente foi fazendo bastante essa brincadeira, né? E foi a partir do Em Pé também que a gente se conectou com muita gente. Mas esse mapeamento que já foi feito, ele está publicado, já para as pessoas pesquisarem? Deve ter um documento lá no Em Pé. Ia ser até legal Em Pé, se tiver alguém do Em Pé aí, né? Também para fazer uma busca, porque acho que eu lembro de ter um formulário conectado com isso, né? Oi? Esse grupo tá no WhatsApp mesmo, né? WhatsApp, posso colocar. Pega o link dele e já colocar. Vê se pega o link, a gente põe no Pernaltas de Quinta já. Privilégios dos Pernaltas de Quinta. Vocês que vai seguir para outros assuntos, né? Mas eu queria falar uma coisa muito importante sobre eventos, que passou já, né? Porque, gente, é muito importante falar sobre dinheiro, né? Que é o que nos move, né? E aí, eu queria saber se vocês acham que o pessoal do circo é unido sobre isso, né? Porque eu tenho um pensamento aqui que, não sei, a gente pode conversar sobre, mas eu acho que é bacana falar sobre isso, né? Sobre os cachês e tudo mais, já que ainda lógico, né? Porque querendo ou não, tem os eventos, né? Fora a lance da porta da loja, mas tem os grandes eventos de Natal. E eu acho que é um assunto muito bacana de se falar, né? Vocês acham que o pessoal é unido a respeito disso? Sobre cachê, sobre valor e tudo mais? A gente tem uma experiência que ela tem pontos positivos e negativos na volta do grupo Mulheres Pernaltas, né? Eu acho que lá a gente busca algo que talvez de algum tempo mais pra frente a gente consiga. E por conta de ser, eu acho que esse olhar de que a gente pensa a perna de pau é a forma mais simples de você, enquanto circense, começar a trabalhar rapidamente, né? Então eu acho que também por isso a gente tem que pensar em diretrizes para manter esse mercado de trabalho saudável e não precarizado. E aí eu acho que é bastante da nossa conversa lá no Mulheres Pernaltas, que é desse pensamento do cachê mínimo,
que também tem uma escuta grande lá no grupo, que é um dos aspectos que eu acho positivos, que é no sentido de observar também o que está rolando. Eu vi que no começo desse ano, né, a Gica trouxe muito isso, né, que estava absolutamente impossível manter o mínimo que a gente tinha fixado no passado, e aí que estava todo mundo, algumas pessoas no sigilo, né, outras mais abertamente, diminuindo esse mínimo, né. Aí eu lembro tem uma conversa lá que ela trouxe e ela falou assim, então tá bom, não tem problema, né, mas vamos tipo ter mais abertamente de que esse mínimo é X, para eu também não recusar um trabalho porque tá nesse valor, achando que eu tô não sendo justa com o grupo no qual eu faço parte. Você lembra disso? Né, lá no grupo, eu acho que tem, sobre esses cachês tem esse pensamento, mas eu não acho simples. Eu não acho simples por diversos fatores. Um é as pessoas que estão em entrada de mercado, né, que aí elas provavelmente, até que montem material, tudo, vão aceitar os trabalhos de menor valor. Porque na minha cabeça o mínimo era para ser o mínimo, só que o mínimo vira tabela, né? Então o mínimo fica ruim. Não sei, às vezes a gente tem que conversar um pouquinho mais sobre como a gente vai conduzir isso, porque vamos voltar no tempo que era R$500. R$500 é o mínimo. O que você via era que não importava o que era, vinha alguém, evento tal, cachê é R$500. Mano, 500 é o mínimo. É pra eu chegar, sei lá, o que é o mínimo, né? O mínimo é você chegar no local sem precisar chegar com muita antecedência. Chegar, vestir a perna, rapidamente, fazer uma intervenção que seja de curta duração, uma entrada só. Isso pra mim é o mínimo. Né? Só que você via que tava esse valor tabelado, ele se estendeu a trabalhos que tinham inúmeras entradas. Entradas de longa duração. Até agora, chegar de madrugada, daí lá na PQP, e daí é 500. Falar, 500 só pra ficar na cama, tu vê 500, tá louco. Então eu acho que tem várias reflexões sobre essa parte dos eventos. Quando chegam os grandes eventos, a gente não fica mais nesse pensamento do mínimo. Né? O cachê sobe bastante, porque também tem demandas de ensaio, tem outras demandas que vinculam a gente a esse trabalho, né? E aí começa a acontecer um outro problema, eu acho, quando os eventos são grandões. Eles criam um cachezão. E aí você fala, nossa, só tá um cachezão. Aí quando você vai dividir pelas suas responsabilidades, aí ele tá pequeno. Aí você fala, ué, é grandão quando eu vejo. Mas quando eu divido que eu tenho esse ensaio, eu tenho esse outro ensaio, no dia a minha entrada é 10 horas da manhã, supondo em parada de shopping. Mas eu tenho que chegar no shopping 5 horas da manhã, que é 5 horas antes. Isso pensando que é 5 horas que já tem transporte público, né? Mas às vezes é menos e você vai ter que pagar o Uber, né? Eu tenho experiência de contratantes contratantes muito legais que pagam o meu Uber, né? Mas tem contratantes que não estão nem aí, né? E às vezes é a semana inteira, daí você não vai fazer mais nada, né? Aí você fala, vixe, ainda é realmente... E aí quando você divide pelos 6, né? E aí você vai falar com o contratante, ele fala, não, mas é porque é um pacote, tem essa lógica do pacote. Como se a gente pudesse ter esse empacotado. Só porque é 10, aí cada uma dessas 10 agora vale 300, sendo que o mínimo, aquele pensamento de mínimo, era 500. Então tem muito isso, mas aí tem todas as nuances do que é ser humano neste planeta, né? E aí, apesar de ainda não ter toda essa conquista do que a gente quer ainda, né, que tá nas conversas, eu tenho a sensação que é bacana que o pessoal do circo tem essa conversa, né? Que uma vez eu fiz um trabalho com uma banda e, gente, sério, tipo, meu cachê era a metade a mais do que dos músicos. E eu falei pra eles, assim, não, pode falar pro contratante que os circenses estão recebendo a metade a mais e eu assumo, pode pôr até meu nome. Porque daí eles falam, não, Angela, mas se a gente aceita, se a gente pede esse valor grande, eles chamam outros músicos. Daí eu falei assim, então por que vocês não juntam todos os músicos que vocês sabem que fazem esses eventos e conversam e firmam que tem que ser esse valor? Eu falei assim, gente, né? Eu acho que tem um ponto que é bem positivo do circo, é que a nossa comunidade circense, de Pernaltas principalmente, ela é menor. Quando é menor, a gente tem mais chance de conseguir gerar um conceito de diálogo. Conversando com um amigo que é músico, ele sempre falava isso. E aí ele parou de fazer
duas filhas, ele falou, cara, eu não toco mais em bar, não rola mais pra mim, não dá certo. E ele começou a se desenvolver de outras formas musicalmente, porque ele falava disso. Tem alguns, a gente também tem que notar bem também os trabalhos que são, porque conforme o tempo vai passando, os trabalhos vão mudando, e existem trabalhos que requerem algumas características, como ser muito jovem, porque você ir lá, fazer um trabalho que você vai viajar um tempão numa van, você vai dormir desconfortável, vai chegar lá, se maquiar desesperadamente, apresentar um sol rachando no meio-dia, e depois disso você vai comer uma marmita e entrar nessa mesma van que você veio e voltar. É uma coisa que eu acho que depois que a gente faz 30 anos já fica muito complexo, sabe? A gente tá nesse lugar. Então eu acho que tem essas ciclicidades também no meio disso, assim, da gente ver esses outros espaços, a gente buscar isso, né? E aí, só para voltar, que o Ctrl Zé mandou lá no Instagram uma fala de que, por exemplo, os cachês de R$500 no interior, eles ainda não rolam. Nossa! Então, de acordo com a região, os valores mudam também. Os grupos, né? Eu acho que tudo, eu dei esse R$500 de exemplo mesmo, porque cada região vai ter a sua realidade mesmo. E eu tô falando nesse recorte de São Paulo, que é a grande capital dos eventos, e todo da São Paulo capital. Cada lugar vai ter um jeito mesmo, e essa comunidade vai se organizar de uma forma diferente. Isso não é uma preguiça, eu acho que isso é a condição mesmo, porque você já não está mais nesse momento, sabe? Você não pede para um médico cirurgião para ele, sei lá, para ficar a semana toda aferindo pressão, ser residente, sabe? Não dá, sabe? É um outro momento mesmo que vocês têm. Eu acho que essa parte também. Eu acho que para vocês que estão aqui no percurso de Vinta, principalmente, eu acho que vocês conseguem começar com um cachê maior. Com certeza, porque a prática que vocês têm já é muito diferente da prática que outros pernautas têm. A gente tem tido essa conversa muito, assim, com muitas pessoas do circo, falando sobre... Galera, quando é que vocês vão treinar, cara? Nossos alunos estão vindo aqui, eles não são do circo e eles estão arrasando, velho. Eles vão ficar para trás, sabe? Porque movimenta. Vocês têm outras habilidades, vocês têm outras condições, vocês conseguem trabalhar em outras necessidades e não se colocar em risco, não colocar o público em risco, porque tem uma frase muito boa, né? O Vagninho me falou isso uma vez, né? O Vagninho, ele é um artista circense, que ele trabalhou em algumas companhias de circo de São Paulo, e ele falou assim, um pernalta, ele ajuda muito no seu evento, mas um pernalta caindo, ele acaba com o seu evento. Então o pernalta cai, ele machuca, é horrível, porque as pessoas têm empatia por ele, né? Então elas têm empatia pelaquela pessoa que está machucada ali. Então acabou a graça. Então isso é muito importante, isso daí é uma coisa legal para que a gente possa ter essas conversas também com os contratantes, para que no futuro a gente possa também gerar esse tipo de conversa também com eles, porque o que acontece dentro do evento de quem te contrata é responsabilidade dessa pessoa, independente do que tenha sido assinado, sabe? Essa pessoa, a gente garante que a gente tem condições de estar, mas se essa pessoa não dá condições de ambiente, a responsabilidade é dessa. É uma lógica até que existe dentro do NR35, né, que é uma lógica de regulamentação de trabalhos em alturas. E eu penso bastante no trabalho da produção em relação a isso, né? Eu não produzo, mas eu vejo que existem produções que são muito mais conscientes, assim, pessoas que se conectam com eventos que elas conseguem orçamento para pagar os
pernaltas e tal, dificilmente eu fecho coisa direto. É muito difícil, né? Agora, por exemplo, esse ano praticamente não fiz nada que eu fechei diretamente, foi sempre por meio de produtoras. Então eu acho que essa também é uma conversa que a gente tem com as produtoras que existem sobre essa questão de orçamento. Porque nem sempre é a gente que conversa direto com o contratante. No caso do evento. No evento a gente conversa direto com o produtor. Com o contratante a gente conversa mais quando é o quê? A porta de loja. Quando é a porta do empreendimento. Mas quando é grandes festas e grandes eventos, é quem está cuidando da produção. Então eu acho que tem que ter bem, porque um pensamento mesmo de o que cabe dentro daquele orçamento para fazer aquela produção, o que se deseja naquela produção. Porque dependendo disso, talvez, se você está pensando em ter 5 pernaltas, o melhor seja ter 2. Porque às vezes é uma questão quantitativa de ajustar. E eu sei que 5 pernaltas dá um efeito visual muito mais incrível do que 2, do que 1 então, né? Que às vezes as pessoas querem colocar 1 pernalta, mas tem que pensar nessa de quão salubre vai ser tudo isso. Eu acho que a questão da produção é a mais relevante. A gente vai ter uma oficina de produção sexta-feira aqui pelo festival. Gisele Tresse. Gisele Tresse, que eu acho que tem muitos artistas que se autoproduzem. Mas eu vejo que boa parte das transformações que acontecem na cena são quando a galera da produção, né? E aí incluindo os artistas autoprodutores, que eles também são produtores, né? Resolve fazer essa modificação de cena, em como que a coisa vai acontecer. Locais, cidades que não têm um pensamento de produção normalmente são locais ruins de trabalhar. Um evento que não tem pensamento sobre produção vai ser um local ruim de trabalhar, porque precisa pensar na produção. Então, eu acho que vai estar tudo conectado também com isso, não é só essa relação com o Pernaltas. A gente pensa que é tudo sobre a gente, mas existem outras camadas, né? E é legal que elas existam mesmo. Não sei, eu sou a favor de que existam camadas, porque você gera a possibilidade de a gente trabalha, a produção trabalha não sei quem, trabalha todo mundo, o dinheiro tá na mão dos grandes eventos, não dá pra você pensar que vai ter 10 dias de chegada de Papai Noel no shopping, e o shopping não tem dinheiro, não tem orçamento, que às vezes é isso, mas o shopping tá sem orçamento. Eu falo, essa frase não tá com o sujeito errado, deu erro nessa frase, o shopping Sem tá dinheiro sou eu. Sabe? Então, aí a produção pode ter sido feita de uma forma equivocada, né? Ou alguma coisa que acontece também, o evento foi todo pensado, aí de repente, vamos chamar os pernaltas para ficar lá na frente, que é o último pensamento também, né? Então também pensar que tem essa conversa de que o artístico não pode ser o último a ser pensado. Não sei se é uma regra, eu não trabalho em produções de grandes eventos, né? Mas eventos que dão uma grande relevância à parte artística, normalmente são bons de trabalhar. Porque vai ter uma produção toda pensada para isso, você vai ser... E quando eu falo bem tratada, não é, ai meu Deus, eu tô sendo tratada além da média. Não, eu vou ter um local para me trocar, água disponível, comida, Se precisar de alguma coisa, tem alguém ali que pode, em tipo, porque eventualidades acontecem, você precisa de alguém, pessoa da produção, soltou um negócio aqui. Ou também uma coisa que é muito relevante, onde eu vou deixar minha bolsa. Ela vai estar em segurança, meu celular, minhas coisas. Então isso tudo se conecta com uma coisa que é a produção como um todo. E também pode entrar, a gente tinha feito uma vez, também em 2019, um rol de perguntas necessárias a serem feitas antes de ser contratado. E eu não vou incluir essa de se minhas coisas vão estar em segurança, talvez incluir isso, né? Sim, você tá falando muito isso. Porque é importante você saber se os seus objetos vão estar lá quando você voltar. Né? Porque tem histórias de pessoas que apresentaram e voltaram, não tinha celular, não tinha tênis. Eu estava num evento, o primeiro evento da minha vida. E aí um dos artistas, quando voltou, tinha roubado o tênis dele. Porque a perna de pau dele era de amarrar, o tênis era preso na perna, né? Ele tinha que tirar para poder apresentar. Sabe? Então, as coisas acontecem, então você precisa saber se as coisas vão estar em segurança. Eu acho que Só esse assunto do evento abre toda uma, né? só nessa questão do evento também, eu acho que até a gente pensa nessa questão do cachê, como que a gente também, como artista, consegue também, para conseguir elevar o nosso cachê e firmar isso, mas a nossa responsabilidade também, assim, como que a gente consegue chegar, sei lá, ter um bom material, se apresentar bem, porque às vezes eu vejo muita gente também que é nesse lugar da precarização da perna de pau, então leva a perna de
parar de conversar sobre isso. Sim. Eu acho interessante que a conversa minha também, vocês trazem muito quanto professores, mestres, né? Trazer esse debate para quem está aprendendo. Porque eu vejo muitos dois lugares, de professores que colocam os alunos para trabalhar e ensinam eles a serem valorizados, e de professores que falam a oportunidade de você tirar uma foto. Né? Então, sem cachê, com cachê baixíssimo. Então, eu vejo que tem essa necessidade também que quanto mestre, né, além de ensinar a subir na perna de pau, legal, você aprendeu a subir, agora o que você faz com isso? Né, você joga malabar, você faz mortal, você pula, você cobre bem, você vende, né, então eu vejo que vocês trazem muito isso como um todo e a necessidade da gente fomentar esse todo, né, que o aprendizado ele vai para além de só andar, você ganhou um grande poder, uma grande responsabilidade. É sobre isso que ela estava falando também, né, do capricho, né, meu figurino é bacana, eu estou investindo, eu sou pontual, eu sou simpática, né, mesmo que eu estou fodido, estou lá rindo. Então, e cansei, eu prefiro fazer acrobacia que sorrir. Aí na hora que a minha simpatia acaba, mas tudo que ainda sobra. Aí tu pensar que tem um lugar que eu estou precisando, né? Não, pensar que eles estão precisando de mim, né? Então, e se dá esse valor mesmo, né? Eles estão vindo atrás da gente. Eu acho que isso é importante também para a gente poder pensar que a gente também tem essa. A cultura faz parte primeiro que ela faz parte da nossa Constituição, né? Então ela é algo fundamental. Então a relação cultural ela é essencial nesse país. Na minha opinião, no mundo, mas eu não sei todas as constituições do mundo. E aí, eu acho que a gente é necessário. A gente vai continuar sendo necessário. E que a gente precisa ter também esse olhar para isso, né? E que esses diálogos possam, de novo, ultrapassar, né? A gente tem essa conversa entre as pessoas que estão nesse meio da perna de pau, entre as pessoas que são contratantes, para que essas pessoas que produzem, elas possam ter mais argumentação com os contratantes, né? Que são essas pessoas que detêm esse dinheiro. Tem uma conversa que sempre rola lá no grupo também, a Carlinha sempre levanta isso, a Carla Jarra, de que ela fala que queria organizar uma produtora mesmo de eventos, em vez de lá ser... Porque uma vez teve uma metáfora muito boa sobre como funciona esse rolê de alguns trampos de perna de pau. Basicamente é o iFood, pernalta, né? Surgiu a notificação, estão precisando de pernaltas. Aí você precisa ser o mais rápido, com o material verdade. mais pronto para mandar. É tipo plim, plim, e aí você manda, é basicamente uma corrida, né? E se você vai formatando isso em produtoras que estão organizando isso, às vezes você consegue pensar um pouco mais sobre o trabalho, para que você não precise ser só a pessoa mais rápida a responder uma requisição de trabalho, sabe? De repente reúne, aí você falou agora o lance da foto, do material. Às vezes, melhor do que você passar 5 horas no sol, numa perna de pau para tirar uma foto, junta com 5 pernaltas e contrata fotografia. E divide entre 5 pessoas e vai fazer num local bonito, numa situação que não é insalubre e que você vai conseguir criar um material melhor. Às vezes 5 pernaltas, assim, vamos criar uma produtora de eventos em perna de pau, e aí você consegue dessa forma ter um pensamento melhor de como esse trabalho vai ser oferecido, como a partir de um momento os contratantes vão conseguir entrar em contato, né? Porque isso acontece, chega uma hora que a gente está correndo atrás do trabalho, e chega uma hora que o trabalho começa a caminhar atrás de você também. Não é assim, meu Deus, muitas coisas, mas daquele jeitão, né? Um monte de meses sem, depois um mês que tem tudo, as coisas vão acontecendo e faz parte também do ser artista administrar essa oferta e ausência de trabalhos. Acho que tem essa parte assim. Aproveitando essa questão que vocês estão falando de empreendedorismo, né, de gestão, de autogestão, fiquei pensando nessa coisa do cachê. Existe um sindicato no qual os artistas circenses conseguem recorrer, por exemplo, o sindicato dos atores, o Satélite. É o mesmo. Para quem é ator, que é o meu caso, né? No teatro a gente consegue recorrer ao Satélite. Então essa também seria um caminho, uma forma de se organizar, juntar essas pessoas que fazem a perna de pau, marcar uma reunião com esse sindicato, para começar a entender qual que é o caminho de uma forma política, no papel, uma coisa que possa gerar um documento. Quanto não seria importante essa movimentação
Mas quando a gente tem um documento, a gente começa a pensar um pouquinho mais. Então, eu queria saber se isso não tem essa tendência, se existe um sindicato para o circo, para os atores, para eventos, espetáculos, não sei se. É o próprio SATED mesmo. O SATED, ele inclui as atividades circenses. O SATED estava, inclusive na convenção de circo, né, além dando informações para as pessoas. Então fica sempre esse convite para sindicalização, que tem acompanhamento jurídico. Se acontece, sei lá, eu tive um amigo que uma vez ele estava fazendo um evento na pandemia, desse de distribuição de máscaras, e quando ele estava voltando para, sei lá, teve uma treta, ele e o produtor deu um soco nele. Isso é uma coisa que precisa de acompanhamento jurídico, né? Então você sendo sindicalizado, tem essa possibilidade. Teve reunião do circo no SATED no dia 25, agora foi segunda-feira? Foi essa segunda-feira, né? Então o SATED também está muito... Os interesses circenses estão nesse guarda-chuva que o SATED cobre. Porque SATED é sindicato dos artistas e técnicos. Então é todo mundo. Os artistas em geral, inclusive tem lá que se consegue técnica de palhaço, essas coisas. Inclusive o SATED é quem regulariza as aulas de circo, que é uma discussão também que acontece muito, porque muitas vezes o CREF, que é o órgão da educação física... O CREF? Parecia tanto que era... Aí, esse órgão, ele fiscaliza a atividade física e muitas vezes ele diz que o circo está como atividade física. Só que quem regulamenta as atividades circenses, que são atividades artísticas, que podem esbarrar, se a lógica do projeto ele é artístico, é o SATED que cuida, não é o CREF. Então é algo muito importante também, porque isso acontece em escolas, isso acontece em espaços, já tiveram espaços, escolas que eu dava aula, do CREF aparecer e falar, não, mas o professor, ele é professor de educação física também, e minha coordenadora, eu sou professor de educação física, mas eu falei para minha coordenadora, isso que eles estão fazendo é errado, quem cuida disso é o SATED, e eles têm esse auxílio jurídico justamente para isso também. Porque na hora que o CREF tenta atuar essa multa, eles agem de forma jurídica para ver que o CREF está agindo de uma forma errônea, sabe? Que pode ser um erro de interpretação, o que for, mas o circo não está dentro desse departamento do CREF. Eu achei muito legal que as conversas de perna de pau, elas sempre vão para esse lado do financeiro. E eu acho isso extremamente também conectado com o circo, porque o circo, ele nasce como um empreendimento, né? Ele nasce assim conectado com essa empresa que vende. Ele não nasce da pesquisa, assim como nasce o teatro, o grande arte. Ele nasce dessa possibilidade de você montar o circo moderno, né? De você vender ingresso e ganhar dinheiro. Então, quando a gente pensa a perna de pau inserida no circo, ela nasce dessa possibilidade de eu desenvolver um trabalho, uma técnica e ganhar dinheiro. Então é bastante conectado com isso, e conforme vai passando o tempo, a gente vai também querendo pesquisar, tal, porque tem os nossos desejos individuais também, e desejos da técnica, a gente vai... o ser humano tem isso, né? A gente vai querendo aprofundar nas coisas, ver o que mais faz. Acho que a gente às vezes se coloca muito como pessoas mais encostadas, mas eu acho que é o contrário, a gente é muito mais curioso, e tá acontecendo uma coisa aqui atrás. Eu tô tentando arrumar. Eu fiquei meio assim, curiosa, assim, que meu filho tava aqui. É que às vezes eu fiz uma cara de sustinho, assim. Aí eu falei, meu Deus, tá vindo um negócio na minha direção. Então é um assunto que ele vai estar sempre conectado com o circo, porque eu acho que mesmo que a gente está distanciado um pouco desse momento em que o circo era essa grande empresa, ainda eu acho que carrega um pouquinho nesse DNA de quando a gente vira circense, de que a gente trabalha para ganhar, né? E é uma das coisas que eu mais admiro no circo, que você pega e você, no lugar que você vai, se você resolver fazer um show de rua, você vai fazer um show de rua. Eu acho que os artistas circenses são muito sabe? Eles mesmos se resolvem, e agora a gente tem muito circense de escola, circense que se formam em outro contexto, mas quando eu comecei a fazer circo, que não é há muito tempo atrás, mas já a sociedade se transforma muito rápido, né?
tinha essa questão de que muitos artistas circenses até recusavam. Sabe esses trabalhos, eventos que a gente fala, eu queria que fosse melhor, tá? Eu vou eu mesmo fazer meu trabalho, porque eu não quero ficar lidando com essas burocracias, eu não quero ficar lidando com contratante chato, eu não quero ficar lidando com ter que moldar o meu trabalho a uma estrutura. E a pessoa vai ela mesma e faz o trabalho do jeito que ela quer, falando o que ela quer, usando o figurino que ela quer, levantando as bandeiras que ela quer, no local que ela quer, com essa possibilidade de itinerância. Então eu acho que essa é uma característica muito grande do trabalho do circo, né? Você é possível, né, essa organização desta forma, que eu vejo que também existe em algumas outras linguagens, mas no circo ela é muito maior, assim, volume, quando você coloca em proporção da classe. A nossa proporção da nossa classe, ela se organiza muito mais como empreendedores, né? Cada um é empreendedor de si, do seu trabalho, da sua companhia, de alguma forma, incluindo ou não sua produção, mas você inventa seu trabalho. Eu acho que uma das possibilidades da gente também olhar para isso, dessa característica, é de quantas companhias a gente tem e de que a gente tem poucas companhias que contratam outras pessoas. Mas existem muitas companhias de cada pessoa, sabe? Muitas companhias com o próprio pensamento. Isso pode ser um reflexo dessa perspicácia do circo brasileiro, né? É verdade, que se a gente pensa assim, por exemplo, tem grupos de teatro que eles vão contratando os artistas, né? Não sei, talvez seja também um pouco dessa mudança do ciclo novo para o ciclo contemporâneo, que é mais recente, né? Então, quando as companhias ficarem mais antigas, elas também, as pessoas vão começar a ocupar outros cargos dentro dos seus próprios grupos e contratar artistas que vão realizar a função de cena ou também ficarem artistas mais velhos na cena. Também, às vezes, não é a coisa mais comum atualmente. Meu sonho é conseguir pagar um CLT com a trupe Baião de 2, velho. Nossa, isso é massa demais. Imagina, que da hora. Imagina que massa, gente, poder ser igual uma dessas companhias que tem grandes fora, né? Tipo, o Sete Dedos da Mão é um grupo que cresceu junto, o Soleil também é um grupo que cresceu, tem outras companhias fora, o Y é uma companhia incrível, são 20 e tantos acrobatas em cena. Imagina, a gente teve condições de contratar, 20 e tantos pernautas para criar espetáculos e pagar bem todo mundo, sabe? Gente, ia ser incrível, sabe? É sensacional. E é muito legal que quem paga muito bem geralmente é quem é artista também, né? Sabe o que é isso, né? Eu acho que tem isso também, porque eu acho que existe uma grande inteligência que tem que se ter nessa parte de contas, assim. Eu olho para as contas da trupe junto com a Raquel e com a Gi, mas eu acabo olhando bastante e é sempre uma matemática que você fica olhando e você vê de onde aperta, de onde vai, de onde vem, para onde que vai. E sempre são tentativas de aonde a gente pode apostar para que isso possa crescer mais, para que a gente possa abarcar melhor todas as possibilidades. Porque é muito louco, né? A gente começa faltando. Ser artista é muito louco, né? Porque não é igual um CLT. Nem CLT digo, mas um trabalho de escritório. Um trabalho de escritório, por mais que você não seja CLT, você vai lá, o computador tá lá, a cadeira tá lá, a mesa tá lá, o trabalho tá lá. Você é artista, você tem que inventar o trabalho, você precisa fazer o material, você precisa chegar no cliente, você precisa convencer o cliente, você precisa entregar e você ainda precisa resolver todo o pós-produção após. Então ele é um trabalhão que você começa, como se você começasse negativo em relação a outros trabalhos. Então o circo tem a arte tem essa sagacidade que a gente precisa ter, assim, de construir todo esse espaço para que a gente possa atacar com força. Tanto que não é raro, né? Dizendo pela realidade de São Paulo, de que artistas, a maior parte dos artistas que já tem espetáculos, já vai por aí e consegue circular, são artistas que têm de 30 anos para cima, sabe? Existem alguns outros com uma idade menor que acontece, existem possibilidades muito bacanas como o VAI, que é um edital de São Paulo, que possibilita que pessoas mais jovens estejam também. E tem as condições, né? Tem um amigo que ele falava pra mim, você pode tanto viajar com dinheiro como sem dinheiro. O apego ao É verdade, dinheiro. você pode ter apego ao dinheiro para viajar ou viajar sem apego ao dinheiro. As duas possibilidades, elas existem e tem pessoas viajando Brasil, América Latina e
criando seus modos de circular. A partir desse momento que a gente pensa que o próprio artista é a sua empresa, outros pequenos grupos, tal, aí vem o pensamento de criação. Se você não vai, se a sua empresa não é mesmo que seja uma empresa de entretenimento, de produção de eventos, vai ter ali um pensamento criativo, mas a gente vai focar agora nessa parte dessas pequenas empresas MEIs mesmo, que são as nossas companhias de circo, que criam espetáculos, números, tal, para atuar dessa forma. Então aí a gente pensando os números de perna de pau em cabarés e espetáculos. Isso, quando a gente pensa nisso, o que eu tive tipo, como referência foi o Emiliano, do Trix Mix, com a Raquel, o Vagninho, que tinha algumas cenas que ele já apresentou nos Irmãos Fratelli, já apresentou nos Fractons, se não me engano, e depois na CAK, que são números que ele tinha, que eram números de perna de pau com palhaçaria, que construíam uma cena. Tem também outras pessoas que tinham números, eram na CAK e no Fratelli, tinham esses grupos de coletivos de perna de pau, que faziam algumas portagens. E aqui eu queria fazer um parênteses, que eu acho que muda um pouco o foco. Quando a gente começa a pensar a perna de pau enquanto um aparelho de relevância, aí a gente vê um número de portagem na perna de pau, a gente fica mais tendente a dizer, eles criaram um número de perna de pau. Nessa época, era um número de acrobacia, que eles estavam usando a perna de pau, mas era compreendido por um número de acrobacia, porque não tinha, na verdade, no espetáculo acontecia tantas coisas, e aí a perna de pau era só para dar um dificultante, um destaque, não que não seja diferente, é só o foco que você dá. Eu acho que atualmente as pessoas que trabalham com perna de pau dão um foco na perna de pau, mesmo que ela vai executar o mesmo truque, sabe? Mesmo que vai ser o mesmo truque que era executado na compreensão de que era uma cena de acrobacia, agora a gente pensa, ainda que seja uma cena, a gente vai dizer, uma cena de acrobacia na perna de pau, ou é uma cena dos pernaltas. Então isso dá um farolzinho assim na direção de uma outra coisa que às vezes parece muito sutil, mas muda muito um olhar que a gente vai ter para uma técnica e para um desenvolvimento. Isso aí. O primeiro número de perna de pau que eu vi foi do Gui. É isso. E aí eu lembro que eu tinha um número de perna e aí muitas das coisas eu aprendi com o Kiko, né? O Kiko Belucci, que era dos Irmãos Fratelli, da Acrobacia Arte, que ele já faleceu. E aí eu lembro que nessa época eu fiz um espetáculo com o Solar da Mímica. E aí eu fazia de perna de pau esse espetáculo com esse. Foi muito importante pra mim, assim, foi o primeiro espetáculo que eu participei fora do que eu trabalhava com o Kiko. Então participar desse foi muito importante. Era um espetáculo de teatro onde eu entrava de perna de pau e tinha algumas cenas com algumas pessoas de perna de pau. Então era muito bacana. Ele entrava mais como cena do que como número, mas tinha muito das habilidades, porque é isso, né? O que tinha mais era habilidades. Então a gente acaba utilizando o que a gente tem mais de cartada para pôr em cena, né? E depois dessa construção disso, eu fui seguindo com essa lógica até a hora que eu encontrei a Raquel, a gente montou a trupe. E aí a gente tem o nosso primeiro espetáculo no Retirantes. Ele começa com um cortejo comigo na perna de pau, com outros artistas, e depois a gente começa com um número de perna de pau, dançando coco na perna de pau, usando as acrobacias, e agora as coisas foram se transformando e também tem algumas portagens com a Raquel sem perna de pau. O nome do número é Coco Equilibrado. Isso. Que era uma organização já desse número anterior do Gui que eu vi. Agora fazer o paralelo da trupe com as pesquisas que a gente fazia na época na internet. Eu via que o que acontecia, os números de perna de pau, que são essas técnicas que vão usar acrobacia de solo, portagem e até uma percha, que é uma perna de pau que virava uma percha, que não tem na internet, eles estavam em contexto de intervenções dentro dos eventos, muito mais do que dentro do picadeiro. Mas ainda assim existiam performances no picadeiro, como tem aquele número do Ringling Brothers, que são 3 brasileiros que realizam uma formatação de número no picadeiro. Só que naquele contexto é um pré-show. Então, o que a gente pode se relacionar por estar no pré-show? Com a questão ainda da convocatória, do esquentar o público para receber o show mesmo, né?
Então aquele que tem, a gente estudou aqui, né, um pouco essa sequência, ele é no momento de pré-show do Ringling Brothers. E é um número que tem bastante destreza na perna de pau. A Banho de Dois, todos os espetáculos têm perna de pau. Foi uma coisa que a gente sempre estabeleceu que ia ter, porque era o objeto de pesquisa. Então sempre a perna de pau ela está presente, e a gente também buscava pensar nesse significado da perna de pau na cena. Então no Retirantes. Na perna boa, essa parte dos significados, elas vão acontecendo em diversas possibilidades. No Retirantes, ele vem com o coco porque ele assenta a terra. O coco é uma dança que você dança para bater o chão e depois finalizar ele para preparar. Ele faz o fundamento da casa. Ele é o chão da casa, quando a gente pensa nele. Quando a gente pensa a perna de pau, acaba entrando nesse local, né? Por ele ser uma das nossas bases, ele entra nesse número que forma a base tanto na manifestação do trabalho, manifestação cultural do trabalho e do próprio espetáculo. E é o espetáculo que são pessoas que estão chegando, né? Então a gente chega em cortejo na perna de pau e aceita esse território onde o espetáculo vai acontecer por meio do corpo na perna de pau. Quando a gente vai logo depois do Retirantes, teve o Histórias. O Histórias de Papelão foi um espetáculo que a gente fez, e a perna de pau era um espetáculo onde a gente está em um pensamento fechado, e as pernas de pau são uma das plataformas que levam a gente para um pensamento mais aberto, que eu acho que traz uma reflexão também bem interessante sobre o que a gente consegue vislumbrar, né? A gente consegue alcançar. A perna de pau, o fato da gente estar mais alto, faz com que a gente consiga olhar mais longe também. Então, alcançar essas possibilidades. No caminho da Saracura, você quer falar do caminho? No caminho da Saracura, a perna de pau entra super como uma representação de existência e resistência, que a gente traz essa poética do rio Saracura e dos povos que foram, assim como o rio está tamponado, também foram invisibilizados, tiveram suas histórias invisibilizadas. Então, como existem muitas comunidades de resistência, a gente traz a perna de pau como esse símbolo também nesse espetáculo. Sim. Quer falar da alta? Na alta da Aparecida, que é esse espetáculo que vai estrear agora, na verdade. A perna de pau, ela entra como essa simbologia de transição entre a vida e a morte. Então eu coloco a perna de pau para ir para um outro plano, e aí eu preciso morrer para ir para esse lugar. E depois, quando eu tiro a perna de pau, é quando eu consigo voltar a ter os pés no chão, os pés na terra. Então ela traz essa transição de dimensões, né? Então eu acho legal que a perna de pau ela sempre traz um lance de transformação na poética. A gente está pensando assim, as poéticas, as pernas de pau trazem alguns significados óbvios, né? Nos nossos espetáculos, elas trazem basicamente transições. Então a gente acabou no Retirantes, acabou de mudar para um lugar novo. Então ela transita para esse local novo. Na hora que a gente aceita o local de existência, a perna de pau sai. No Histórias de Papelão, a gente está preso em um local, em um contexto, e a gente quer sair desse contexto. E no Histórias eu falo que a perna de pau é meu veículo de fuga. Na hora que eu encontro alguém que fala, uma perna de pau, eu falo, não, são veículos de fuga. Então a perna de pau é o meu veículo de fuga para fugir daquela realidade. E de traz uma relação de status. Você passa de um status de que a gente estava conformado com aquilo e vai para um status de que a gente não cabe mais naquele espaço e vai embora, a gente vai embora na perna de pau. No caminho da Saracura, ele acontece todo nessas transições de espaço. Então a gente começa trazendo essa referência da nascente, que a gente está com o pé no chão, numa ideia de brincadeira, muito conectado com as nossas referências nesse momento. São referências ao território indígena, então a gente traz essa reverência aos povos originários, e no momento que a gente bota a perna de pau, já é essa representação dessa transição, esse momento que esses povos não conseguem mais estar presentes nessas localidades que estão
sendo colonizadas, vão buscando outros espaços. E a gente também sai transitando na perna de pau como quem busca os seus próprios espaços. E a gente vai somando as poéticas de trazer as relações das populações que estavam sendo escravizadas naquele momento, os povos pretos que estavam vivendo, sobretudo a referência do quilombo Saracura. E na alta, essa transição é uma transição de morte, de vida, morte e vida. Eu tô viva, morro e viva. E no morro, que é o mais recente, também, né, a gente encaixa, tem várias, eu fico até meio assim de contar. Acho que o morro não vou contar. Moco tem a apresentação, é porque também a gente está no momento de ser muito nutrido sobre as compreensões das pessoas. Mas o Moco também traz bastante essa relação da perna de pau como espaço de transição. Datas? A próxima data é dia 5 no Santo Amaro, vai ser às 11 da manhã antes da aula do dia. E a outra no dia 11 no encontro da Roosevelt. Ah, 11. Dia 5 11 e no dia encontro. 11. Mas vai ter ano que vem também, quem não puder esse ano que tá. Eu tô igual a música da Fabiana Cosa. Não vou. Não vou! Não vou! Gente, acho que a gente precisa. Sem pressa. Vocês fazem alguma reflexão artística sobre a perna de pau? Por exemplo, fazer um paralelo com o nariz de palhaço. Tem trabalhos que a pessoa coloca o nariz, mas não tem nada. Se ela fizesse o nariz, seria desse trabalho. Existe essa reflexão com a perna de pau? Coisas que as pessoas fazem, põe a perna de pau e falam, isso é verdade de perna de pau. Olha, normalmente eu tento não entrar no âmbito do julgamento. Então, se a pessoa diz que ela faz um trabalho na perna de pau e ela está declamando um texto na perna de pau, é um trabalho que ela está na perna de pau. Então, assim, tipo, ela diz e pra mim é. Eu acho que tem uma coisa bem importante nisso, Caroca, que é quando você coloca a perna de pau, ela afeta diretamente a sua mecânica, o seu corpo físico. Como ele muda seu corpo físico, ele muda seu estado emocional e muda seu estado psíquico. Então, eu acho que a partir do momento que a pessoa está em cima, ela já muda, sabe? O próprio aparelho transforma a pessoa. E isso faz com que a gente brinca às vezes de falar sobre o estado pernalta. Já reparou quando as pessoas colocam a perna, que elas ficam, assim como as pessoas têm mais empatia com ela, a pessoa fica automaticamente carismática. Ela fica legal, ela tá sorrindo, ela dá um tchau. Ela pode estar sofrendo, mas ela sofre assim, ó. Então, tem um pouco disso, desse estado que se constrói por conta dessas modificações mecânicas, assim, físicas. Já não é comum, né? Já deixa de ser comum. Eu acho que se relaciona a essas pesquisas teatrais, às vezes, de usar um salto, não usar um salto, uma roupa muito justa, né? Isso vai também alterar você. Eu falei disso se a pessoa diz que é um trabalho de pesquisa, pra mim é, um trabalho de perna de pau pra mim é. Eu parto muito tinha um trabalho do Rodrigo Mateus, e ele falava o que define uma pessoa como artista circense. E aí ele colocava duas coisas para definir. Um, que ela se diga, eu sou um artista circense. E o outro era que alguma pessoa na comunidade em que essa pessoa está inserida o identifique como artista circense. Né? Porque as realidades que a gente falou no começo, elas variam muito. Se eu for me comparar com uma pessoa de algum grande circo, ou às vezes da minha própria comunidade, né? Porque, usar aqui um exemplo que eu gosto, pra mim, eu sou muito lisonjeira em relação a ele, ao Helder, né? Talvez se eu for me comparar ali no Helder, eu falo, mano, não sou tão artista circense assim não, né? Mas eu me digo artista circense. E no meu contexto de pesquisa e na minha atuação, eu também sou reconhecida como artista circense. E aí, pra mim, ponto, sou. Né? Então, se na sua comunidade, né, você pode fazer o trabalho que for, é reconhecido como sendo artista circense, e você se reconhece como artista circense, aí eu busco transpor para o trabalho de perna de pau. Se a pessoa diz que aquilo é um trabalho da perna de pau, e também, né, ela está na perna de pau, então as pessoas vão reconhecer aquele como trabalho de perna de pau. Aí eu acho que pra mim já é. Aí óbvio que vai ter os degraus de... Sobre, essa pessoa é ou não é sobre
artístico dentro dessa linguagem. O equipamento. Sim. Reflexão, o que é que eu posso fazer, já que eu estou no Pernambuco, qual a diferença se eu não estivesse nela? A gente tem, assim, muitas pessoas, né, incluindo uma falda pequenino, elas falam que a perna de pau é o palco andante, né? Então, já basta daí, você já criou um status. Então, você vai ser visto por mais pessoas. Já vai poder ter mais projeção aquilo que você traz. O grande problema de quem trabalha na rua é o plano. Quem está na segunda, terceira fila, às vezes já não vê o que você está fazendo ali no chão. Na perna de pau, você já consegue criar outras possibilidades. E já cria de cara, você já cria a poética óbvia do status. Você está mais alto que todo mundo. Ali, havendo ou não reflexão sobre isso, está dado. Você subiu na vida. Ao mesmo tempo que você sobe na vida, qual é a outra coisa que automaticamente vem? Que a gente vive muito nos trabalhos. E se cair daí? Então vem a vulnerabilidade. É o que mais perguntam. São as duas coisas assim que são automáticas de poética do trabalho, né? É subir e a vulnerabilidade. E a partir daí eu acho que são dois modos muito legais para trabalhar na perna de pau. Sabe? Tanto explorar essa vulnerabilidade, né? Explorando bastante os desequilíbrios, o vou cair, o de fato ir pro chão, né? Você tá. Porque muitas vezes as pessoas não sabem que você desceu. Elas acham que você caiu. E você pode trabalhar isso para parecer que você caiu mesmo. É uma escolha. E sempre vai ser chocante. Não importa o tanto de técnica que você use. O perna de pau é compreendido para estar no alto. Você foi pro chão, foi uma super quebra de expectativa. Então sempre vai ser chocante. Aí eu acho que essa é uma coisa que no nosso trabalho a gente gosta. Então sempre que tiver perna de pau vai ter transição de planos. Outra coisa que a gente gosta muito e que aí é até uma resposta a gente ao que sempre falaram pra gente. Não é interessante colocar a perna de pau em cena. Vestir a perna de pau. Vestir é chato, é cansativo. A gente ouviu. Gente, as coisas que eu mais ouvi na minha vida era isso é cansativo, isso é perigoso, isso não vai dar certo. Existe um pouco de teimosia que a gente pode ter nisso, com muita cautela pra gente não se colocar em risco, Mas é um reflexo também daquilo que a Rê trouxe. As pessoas estão acostumadas a ver as pessoas trabalhando em perna de pau extremamente horríveis. Então você fala, vamos vestir a perna de pau em cena, a pessoa acha que você vai demorar 20 minutos. Que você vai precisar passar uma fita, um cadarço, 3 fitinhas de Nosso Senhor do Bom Fim para proteger aquela amarração, né? Então... E no seu trabalho de artista, né? Como a potencialidade de criar uma Isso coisa. também, né? Porque o jeito que você vai colocar vai depender muito, né, disso. Eu lembro do, sei lá, o Stalin coloca cantando. Tá com 5% de bateria. Mas já tem que trocar, seu celular tá acabando. Eu acho que a gente pode ir para finalizar essa conversa, a gente troca o celular e começa a outra live da outra conversa. Então, e pra gente também não se estender muito infinitamente nessa Porque a gente conversa, já foi porque muito. esse papo é tipo infinito. Mas o lance do parênteses do evento, É ele sempre é muito de identificação, porque todo mundo está no contexto do evento, né? Bom, a gente faz bastante essa reflexão. A gente gosta de colocar a perna de pau em cena, que é mostrar o aparelho. Sempre vem as pessoas, a gente gosta de mostrar o nosso aparelho a gente acha bonito. Tem gente que acha a perna de pau feia. E eu acho elas feias mesmo. Mas a minha eu acho linda. Eu gosto de falar disso porque eu acho tão interessante isso de vocês colocarem em cena, de conseguir tirar e ao mesmo tempo sair. Isso tudo que vocês fazem é muito bom. Então, não tem essas pessoas que falam isso. Gente, mas imagina se tivesse ouvido essas pessoas que falam que quer tirar a perna de pau em cena. A Raquel não tiraria a perna dela em 15 segundos. Sabe, se tivesse ouvido essas pessoas, vocês não teriam criado toda essa pesquisa. Mas às vezes essa falta de referência mesmo, é coisa que ele falou, né? Tipo assim, às vezes ninguém nunca tinha visto. E aí depois quando, não dá pra colocar, dá pra ficar bonito. E aí, tipo, aí abre esse olhar pra esse lugar. Então, eu acho que muitas dessas falas vem porque nunca viu. Nossa, vai colocar ela em cena, como assim? Tipo, mas porque nunca teve referência. Isso. E a referência, ela afeta a cena, ela afeta o desenvolvimento técnico, né? E afeta também até o desenvolvimento técnico, não da nossa técnica, mas do próprio aparelho, como ele vai ser feito. Se há uma preocupação daquele aparelho ser visto, ele já vai ser feito de outra forma, porque ele vai ser visto.
né? E eu acho legal, assim. E até quando a gente teve muitos palhaços que eu conheci pelo Brasil que não cobriam a perna, né? Que a perna